eu foco principalmente no quê? Principalmente na questão do risco determinístico. Então vamos lá, se você já está num risco, temos que ir atrás do quê? De monetizar esse risco com uma forma mais, vamos dizer, mais assertiva. Então vamos lá. Então temos lá o Broken Wings. O que é a Broken Wings? A Broken Wings é uma maravilha. Tá? Ela troca o quê? Em geral, ela pode o quê? Trocar risco, tá? Risco por oportunidade. Então, basicamente, a Broken Wings é isso aí. Tá? Na nossa concepção, na maioria dos livros, eles colocam a Broken Wings como uma estratégia como outra qualquer. Na minha opinião, ela é uma ferramenta vinculada. Ela é uma ferramenta. É uma ferramenta legal. Então, é uma ferramenta, vamos dizer, integrada. Então, a ferramenta integrada, né, ou vinculada, né, vinculada tá? Vinculada ou integrada está relacionado, né, com o nível de comprometimento que tem em relação à sua operação inicial. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, vamos olhar aqui o delta estrutural dessa Broken Wings aqui. Tá? Vamos pegar essa Broken Wings aqui, pode ser da Petrobras, tá? A30 menos 2A32 mais A36. Tá? Eu vou calcular o delta estrutural disso daqui, é de menos 2. Tá? É só fazer o delta estrutural. Então, quando eu penso em delta estrutural, eu faço assim, cara, se subir o bagulho, você perde 2 pilas. Qual que é a vantagem que eu tenho de montar uma Broken Wings se eu posso perder 2? Mas você também pode ganhar 2 aqui se parar no 32. Então, a questão da Broken Wings, quando você olha sobre a ótica do risco, é o seguinte: eu estou trocando risco pela oportunidade, mas essa troca é favorável para mim? Aí vai depender o quê? Do risco que você já tem. Então, quando nós falamos da teoria da binarização, falamos que tanto o patrimônio como o risco é a mesma coisa, dá para monetizar os dois. Aqui nós estamos falando de monetizar o risco. Estamos falando de monetizar o risco. Então, se você já tem uma operação em que você está vendido numa put, você pode montar essa estrutura modular aqui. Tá? Então, vamos supor que você já no começo, né, você tem aqui, né, você está vendido em put já. Então, você só vai montar isso se tiver vendido em put, short put. Se já tiver short put. Então, por exemplo, você está vendido aqui numa da M36, por exemplo. Numa da M36. Então, vamos pegar uma situação que está na M36, o ativo, né? Vamos pegar que o ativo está, por exemplo, R$30. Então, nesse momento, a M36 está valendo 5,80, por exemplo. Você está devendo 5,80. Né? Aí eu vou lá e resolvo montar essa Broken Wings. Tá? Posso montar uma Broken Wings? A Broken Wings ela está dentro, né, das premissas, né, da teoria modular? Está. Ela é uma estrutura fechada. Né? Você está comprado primeiro numa call, né, mais dentro do dinheiro, né, mais strike mais baixo, e você tem uma limitação aqui de perda. Tá bom. Agora vamos supor que o mercado suba. O mercado suba. Então vamos pegar e calcular aqui o delta de transição. Bom, se o delta estrutural é de menos 2, o máximo que eu vou pagar aqui é menos 2 se o mercado subir. Mas vamos calcular o delta de transição no 31. Depois o delta de transição no 32. E o delta de transição no 35. Vamos ver o que acontece aqui? Então vamos lá. Eu estava numa situação que eu estava vendido na M36. Tá? E eu resolvo montar essa Broken Wings aqui. Então aqui eu estou explorando o quê? Estou explorando o conceito de hedge dual, ou seja, eu estou lascado em put, eu estou usando estrutura de call para poder me defender. Tá? Eu estou obedecendo aos conceitos, né, básicos, né, aos princípios do teoria modular, que é a estrutura fechada. Então, eu estou trabalhando aqui teoria modular e também um conceito da teoria da binarização, o conceito de dual.
Tá? E vamos ver o que acontece aqui. Se tiver no 31, caso eu não tivesse feito nada, eu teria que pagar quanto para sair? Eu não fiz nada, eu estou vendido numa da M36. Eu estou vendido aqui na M36. Então, eu tinha que pagar 5 pilas. Mas, se eu apliquei isso, quanto que eu vou pagar? 4, né? Porque a 30 vai valer R$1, eu vou pagar 4. No 32, o que acontece? Esse cara aqui vale 4, M36, e a 30 vai valer 2. Então, eu tenho que pagar R$2 para sair. E no 35 eu tenho que pagar R$2 para sair também. É só fazer a conta aí. Então o que eu estou fazendo? Eu estou levando, né? Estou montando uma operação sem custo, eu estou fazendo um hedge sem custo. Tá? Só que isso não é um hedge, ele é diferente dos outros hedges, porque geralmente quando você faz um hedge, você trava, né? E travou e acabou. Aqui não é bem assim. Porque se o mercado cair forte, você não ganhou nada. Isso não é um hedge de verdade. Ele é uma estrutura integrada, só que pode servir como hedge se ele subir um pouquinho, porque eu estou comprado na A30. Mas se ele cair, derreter, dá na mesma, porque aqui tudo isso aqui vira pó, certo? Se derreter, tudo isso aqui vira pó. Então, uma ferramenta integrada ou vinculada, né? Integrada é aquela que você pode zerar independente do resultado desse cara aqui. Tá, então isso aqui não é uma ferramenta integrada, é uma ferramenta vinculada, porque se você pegar e zerar esse cara aqui, essa estrutura pode te dar prejuízo. Então é uma ferramenta integrada, tem que zerar junto, né? Tá. Então o que acontece nesse tipo, quando você começa a pensar desse jeito? Quer dizer, então quer dizer que teoricamente qualquer problema que eu tenha, eu posso dar um jeito de fazer o quê? O hedge sem pagar. Mas esse hedge sem pagar não é tão bom quanto um hedge de verdade. Tá? Mas ele pode ser mais tranquilo, porque como você não paga por ele, você está trocando o quê? O risco desse cara, eu já tenho um risco natural na put, e eu estou trocando por um risco na call. Há uma troca de risco aqui. Tá? Então isso daqui está tendo o quê? Uma troca de risco. Tá? É um negócio bom? Eu acho um negócio muito bom. Você poder trocar esse risco, tá? E você poder fechar, né, o seu delta lá para cima. Será que eu posso fazer com put? Também. Com put a gente já muda um pouquinho, mas ainda assim com put há uma boa condição sim, há uma boa possibilidade de dar certo. Então vamos supor que você está na seguinte situação, estou vendido, tá? Então vamos lá, isso aqui é um broken wings com calma. Então broken wings com put. Tá? Então broken wings com put também é possível de ser feito. Então, por exemplo, olha, eu estou vendido aqui, por exemplo, estou vendido, estou short put, tá? Estou short call, tá? Nunca vou ficar muito vendido em call, tá? Então suponho que eu estou vendido aqui numa da A24, né? E o ativo está 30. O ativo está 30, por exemplo. Tá? Então, nesse caso aqui, eu posso sim fazer algumas operações que amenizam um pouco a situação, né? Ou então me dá algum tipo de hedge parcial. Tá? Bom, vamos supor que aqui eu faço o seguinte, né? Isso aqui são dados reais de mercado. Então, eu estou vendido numa da A24, tá? E eu vou acrescentar isso daqui, olha. Eu vou pegar aqui uma da M34, vender duas da M31 e comprar uma da M24. Vou tentar fazer isso daqui. Tá? Então, o que essa operação aqui, essa broken news me dá? Vamos calcular o delta estrutural dela. 34 com 31, eu teria que fechar ele no 28. Tá? No 28. Então, se eu fizer a conta aqui, eu vou ver que o delta estrutural aqui é de menos 4. Né? E, infelizmente, com a put, ela tem um poder menor de vamos dizer assim, de resolução. Tá? Mas, em compensação, né, a rolagem da call é positiva, então não é tão ruim. Certo? A rolagem da put pode ser negativa. Então, quer dizer, é mais ou menos justo, né, o negócio. Então, aqui vamos ver o seguinte. É só dar menos 4. Tá? É só a gente pegar e calcular, por exemplo, ó, o que acontece se tivesse, olha, quanto que é o delta de transição no 32?
delta de transição no 30. Por exemplo, vamos só fazer os cálculos, tá? No 32, o que acontece? Pó, esse cara vai valer R$2. E esse vai valer 8, né? Então eu pago 6 para sair, né? Certo, pessoal? 32, no 32 eu vou pagar 8, né? Mas eu vou pagar 6 para sair. Não ajudou muito, né? Acho que não ajudou muita coisa, não. E no 30, o que acontece no 30? No 30, esse cara aqui, bom, eu vou pagar 4 para sair. No 30. E no 31? No 31, o que vai acontecer no 31? No 31, eu vou pagar, então eu vou pagar 4 para sair. Aqui não dá para não dá para fugir muito, não. 32, deixa eu só fazer uma conta. 32, daqui é 2 vezes 2 dá 4, então aqui é menos 4. 32 32 dá quanto? 32. E daqui é 8. 32, né? Ah, tá, então é menos 6, né? Tá certo, né? Tá? Então, o que acaba acontecendo, né? Você até melhora, né, a sua saída. Porque, inicialmente, se você está dentro na 24 e o papel está 30, quanto você estaria devendo aqui? Sei lá, uns 6,50, vai? Está devendo aí uns 6,50. Né? Os R$6 aqui do intrínseco, mais 50 centavos. Então, tanto na call como na put, né, você consegue fazer algum tipo de hedge que seja assim, uma ferramenta vinculada, né, aproveitando o quê? Principalmente o seu conhecimento sobre o quê? Delta estrutural. Agora, tem algumas operações, tá? Agora a parte importante mas essas broken wings, quais delas são boas? Né? Será que tem broken wings boa, broken wings ruim, né? Olha, em geral, os broken wings resolvem o problema. Então, vamos pegar alguns casos de broken wings nessa faixa de cardinalidade entre 28 e 32, que é onde está mais ou menos o Itaú Banco e também a Petrobras. E vai ver que ele realmente tem algumas características que são interessantes. Tá? São interessantes para a gente estar trabalhando para poder potencializar o ganho, né, e reduzir aí os danos com ou call vendida ou put vendida. Então, as broken wings, como estrutura em si, não são muito boas. Mas como hedge, sobre o conceito de hedge, um hedge colateral, né, um hedge dual, ele é bem funcional, tá? Ele é bastante funcional. E aqui, pronto, aqui ficou. Tá ótimo, deixa eu ver aqui. Tá. Vamos ver aqui. Olha, não é muito fácil aqui ajustar. Tá, então vamos lá. Então, nas broken wings, vou falar um pouquinho sobre monsters. Tá? São operações em que você faz uma, vamos dizer assim, uma calibragem mais violenta, tá? E essa calibragem mais violenta vai depender do tipo de risco que você já está correndo, tá? Então vamos pegar algumas broken wings que nós sabemos que você tem uma relação de risco-retorno um pouquinho melhor. Tá? Então tem essa broken wings aqui. Eu vou começar aqui do 28, tá? Então, vamos lá. A28 menos 2A30 mais A33. Essa não vai ser zero cost call, tá bom? Não vai ser zero cost call. Mas ele tem um delta estrutural de menos 1, ou seja, é bonitinho, é legal. Tem também essa daqui, olha, A28 menos 2A30 mais A34. Esse tem um delta estrutural de menos 2. Então, esses dois, qual que é melhor? Vai depender, né, da carga que você vai impor na sua operação. Você pode também fazer uma com 3, tá bom? Tipo assim, olha, A24 menos 2A27 mais A33. Essa também dá zero cost call, só que o delta estrutural dele é de menos 3. E tem também uma outra que é de 1,5 com 1, tá? Então, por exemplo, aqui, né, A29 menos 2A305 mais A32. Esse tem delta estrutural igual a menos 1. Então, como isso é o máximo que você vai poder ter que pagar para sair,
essas broken wings, elas são muito interessantes dependendo da put que você está vendido. Então, se você está vendido numa put lá em cima, ao invés de você montar uma de três, você pode montar 3 desses, por exemplo, ou 2. Vai depender do que? Vai depender do seu apetite ao risco e da sua possibilidade, né? O que você aceita de risco aí, tá? Qual que é o risco que você está aceitando? Então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que eu estou vendido em qualquer strike. Pode ser no 34, mas eu estou vendido em uma opção do 34. O ativo está 30. Tá? O ativo está 30, tá certo? E eu estou vendido, né? Estou vendido aqui numa da M34. Eu fico pensando o seguinte: qual o broken wings que eu faço, né? Olha, você pode fazer, sei lá, você pode fazer isso aqui de delta estrutural 2 ou de delta estrutural 1. Vamos supor que eu queira fazer o seguinte: eu quero fazer 2 broken wings ou 3 broken wings de delta estrutural igual a menos 1. Por que 3? Porque eu estou devendo aqui, né? Ele está valendo 4, não é? Está valendo R$4. Não faz sentido eu ter que pagar mais de 4 para sair. Aí é melhor estopar, né? Certo? Aí seria melhor estopar. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou olhar para. Eu posso olhar para esse daqui, por exemplo. Ah, mas esse aqui está longe, né? Porque aqui fecha no 32. Vamos olhar para um que fecha no 34. Poderia ser esse que fecha no 34. Tá? Mas eu quero fazer não com asa 2. Eu quero fazer só com asa 1 para eu poder ter menos problema na hora da saída. Porque se eu fizer com asa 2, o que acontece? Se eu fizer com delta estrutural 2, ele me custa caro. Eu vou fazer 2 com delta estrutural de menos 1. Então é só ajustar esse cara aqui. Então se aqui eu compro a 34, eu tenho que vender quanto? Bom, eu subi R$2, é que eu tenho que subir 2, né? 2 da A 325 e eu tenho que comprar uma da A31. Pronto. Eu tenho que montar essa estrutura aqui. Tá? É só para poder casar com esse valor aqui. Isso é importante, fica mais fácil para você operar. Mas, por outro lado, eu quero montar ele vezes 2. Então, eu quero montar vezes 2 aqui. Então, se eu multiplicar por 2, quanto que é o meu delta estrutural? Aqui. É de menos 2. Se o mercado subir, eu pago 2 para sair. Pronto. Se o mercado subir. Agora vamos estudar quanto que é essa estrutura aqui como um todo. Eu estou vendido lá na 34, eu resolvi fazer 2 broken wings de asa 1,5, né, com 2,5. Eu pago R$1 para sair se o mercado explodir. E é só calcular o delta estrutural dele. Eu já sei de antemão que o ideal é esse cara dar exercício e esse não dá, não é? Já de antemão eu sei disso. Então vamos ver já o que acontece, quanto que é o delta estrutural, o delta de transição, no 31,50. Quanto que é o delta de transição no 32,50. Quanto que é o delta de transição no 34. Então já podemos fazer esses cálculos aí. Então isso me dá uma boa ideia de como que fica essa estrutura aqui. Olha, delta de transição no 31,5, esse cara vai valer quanto? 50 centavos. Vezes 2, né, que eu estou colocando duas broken wings, então vai valer R$1. Né? E a M30 vai valer quanto? 31,50 para 34 dá 2,50. Então eu pago 1,50 para sair aqui. Tá? No 32,5, esse cara vira pó e esse cara vai valer 1,50. Vezes 2 dá 3. Se for no 32,50, a M34 vai valer 1,50. Então eu recebo 1,50 para sair. E no 34, isso vira pó e isso aqui estoura, né? Então eu pago R$2 para sair. Então quando eu estou embutindo
mais do que uma broken wings, eu estou trocando o quê? Oportunidades aqui. Você veja que se o mercado ficar perto de 32, 32 e pouquinho, você paga bem pouquinho para sair. Porque para você rolar isso bem antes, não vai dar exatamente esse valor aqui. Muito provavelmente, se você fizer uma broken wings desse tipo aqui, duas, né? Tá vezes 2, tá? Quer dizer, eu estava devendo 4 pilas, né? Se eu pagar um para sair, já está valendo, né? Se eu pagar um para sair, já está valendo. Né? E se eu tiver que pagar 2 para sair, também não está valendo, porque eu estava devendo 4. É nesse ponto que eu falo que é importante você assumir a perda. Você assume que isso aqui vale 4. Então, se eu pagar menos, já está valendo. Depois eu dou um outro jeito. Tá? E uma das coisas que faz muita gente segurar a posição ruim, sabe o que é? É, por exemplo, você falar assim, poxa vida, mas e se eu zerar essa posição, o que eu vou fazer da vida? Não, tem muito disso, né? Tem muito disso, né? Tem até às vezes a gente fala assim, cara, sai dessa posição. Não, mas é que essa posição, todo mês eu tenho que fazer, eu vou rolando. Mas se estiver perdendo dinheiro, não adianta. Você tem que ganhar dinheiro na rolagem. Ou pelo menos diminuir o risco. Vamos supor que aqui foi o seguinte, você ficou aqui no 31,50. O que você pode fazer? Pega esse R$1 que você ganhou e zera um pouquinho dessa M34. E o restante você rola, pelo menos você diminui a sua exposição, o seu notional. Tá? Agora, quando a gente fala com put, é um pouquinho mais complicado com a put, pelo seguinte, quando você mexe com put, nós sabemos que para cima, né, a put derrete muito rápido, pode não ter um valor residual bom. Por isso que na put, geralmente, a gente prefere fazer uma fly escalena, usando put um pouquinho mais longa. Porque aí, apesar de você ter um risco um pouquinho maior lá para baixo, você acaba tendo um potencial de ganho muito maior caso o mercado suba. E muita gente acabou fazendo isso. Né? Então vamos pegar aqui um exemplo de fly escalena. A fly escalena ela também é uma broken wings. Só que você vai colocar o quê? Vencimentos diferentes aí. O que não fica, né, vamos dizer, ele não fica lá exatamente como exatamente do jeito, né, que tem que ser na teoria do modular, mas pelo menos aqui no Brasil funciona melhor, porque a nossa put longa é mais barata que a curta, né? Mais barata do que a curta. Então vamos lá. Então aqui, por exemplo, né, o que poderia acontecer aqui, né? Então você vai tentar fazer o quê? Uma operação em que você está vendido, por exemplo, vamos pegar aqui a BOVA, tá? Você está vendido, vamos pegar aqui a BOVA. Você está vendido, por exemplo, numa opção lá, por exemplo. Você está vendido aqui numa da A100, por exemplo. Aqui é normal. Está vendo uma A100, né, o ativo. O ativo está 113, por exemplo. Está 113. Você está vendido numa A100. Então, eu poderia fazer uma broken wings do 120 com 100, com 115. Isso é perfeitamente viável de fazer. Eu falo, tá bom, então eu vou fazer aqui. Eu venho comprar aqui, né, uma da M120, vender duas da M115 e comprar uma da M100. Eu falo assim, olha, qual que é o meu risco? Como é que está a minha situação aqui? Esse delta estrutural é de menos 10, né? A pessoa aqui foi de menos 10, é um delta estrutural pesadão. Só que esse cara aqui está valendo uns 14 e pouquinho. Está vendo? 14 e pouquinho, né? Tá? Só que tem um problema na put. A put ele não é que nem a call, que dá excelentes rolagens, né? Ele é mais complicado na rolagem. Então, uma das sugestões é trocar esse cara aqui por uma M. Uma M. Porque se você trocar por uma M, caso o mercado suba, você ainda tem um valor residual bom aqui. Tá? Menos M120, mais M120, menos 2, M115, mais M100, menos A100. Tá? E essa operação talvez ela seja bastante interessante, né, para carregar ela. Aquela A34 do call, acho que está errado, né? Deve ser A35, né? A31 menos 2 A35 mais A35. Isso aí. Alguém reparou isso? Ah, tá. Idem. Então, olha. Só corrigir para o pessoal, o vídeo é lá A35, lá na
a broken wing de call. Como que é? A35. Aqui. Embaixo do artigo 30, A31 menos 2 A325. Essa aí. A 31. A 32. Ah, tá, desculpa, aqui é 35. Só para concluir o pessoal. Deixa eu mudar aqui. Tá, então aqui ficou 35. Não, mas tinha falado por causa do M34. Que tinha que fazer igual. Não tem problema, tá? Vamos só, que seja 35, tá? Beleza, tá. Tá bom, não mudaria, aqui só mudaria aqui. Mudaria aqui daria 0. Daria 0, 34 daria 0. Que ótimo. Só no 35 daria menos 2, tá? Então deixa eu ver aqui, deixa eu só corrigir aqui, tá? Então, bom, pessoal, aqui só voltando um pouquinho aqui, teve um erro aqui, né? Não foi um erro grave, né? Mas olha só, aqui ficou melhor, tá? Então aqui, se eu quisesse, o certo seria fazer A30 menos A31,5 mais A34. Mas eu acabei colocando do 31, 32 mesmo, aqui seria no 35 que você teria o delta estrutural de menos 1. Aqui até melhoraria a situação. O certo mesmo seria casar esse com esse, mas aqui não muda muito. A única diferença aqui é que ele fica melhor. Você só começa a ter problemas no delta de transição no 35, que daria menos 2. Iria lá para o menos 2, tá? Mas se fosse no 34, o que acontece? Esse vira pó, esse daqui vai valer quanto? No 34, no 34 vai valer 0. Então ele até melhoraria, tá? Mas aqui você pode deslocar ele, desde que esse cara que você está comprado, ele tem que ser igual a esse daqui, um pouquinho para cima, tá? Porque aí você até leva mais vantagem aqui. Agora, se você fizesse do 30, 31,5 com 34, o resultado seria até um pouquinho melhor do que esse que foi apresentado aqui, tá? Mas o importante é fazer o delta estrutural, tá? O delta estrutural é o mais importante. Então aqui no caso da fly escalena, né, nós preferimos fazer com a put mais longa, porque a put mais longa ela tem mais resiliência. Caso o mercado suba, esse cara acaba sobrando para você poder montar, para você ter um embolso maior. Tá? Nós vamos calcular aqui o delta de transição, né, delta de transição no 116. É uma maravilha no 116. Porque essa A100 aqui vai valer quanto? Vai valer menos 16 e essa N120 vai valer uns 4,50. Então você vai receber aqui, vai ter que pagar o quê? 11,50. Sendo que se você não fizesse nada, você teria que pagar 16. Tá? E o delta de tensão do 114? 114 também é uma maravilha. Porque no 114, né, quanto que vai valer a N115? R$1. E esse vai valer, essa N100 vai valer mais ou menos uns 6. Então vamos lá, no A114, a A100 vai valer R$14. Aqui vai valer quanto? Mais 6, então mais 4. Vai pagar 10 pilas para sair. Tá? Então a diferença entre a fly escalena e a broken wings é que a broken wings ela é feita, não é só com call, né? É feita no mesmo vencimento. Né? E a fly escalena você usa vencimentos diferentes, né? Mas veja que o foco aqui, né, o que é? É trabalhar a fly escalena, tá? Entender como é que funciona a fly escalena e também, né, a broken wings. Tá? Então, vamos pensar em umas coisas do tipo assim, venda coberta. Venda coberta talvez seja assim, uma das estratégias, né, mais lixonas que tem, né? Mas é o que precisa entender, né, para poder, o que precisa começar para poder entender qual que é a funcionalidade de uma opção. Tá? Então vamos lá, venda coberta. Vamos supor que você tem um papel a R$30. Ativo no 30. Qual que é o máximo que você vai ganhar se você vender uma A30? O que é uma venda coberta? Você vende a A30. Então você recebe aqui 1,50.
Então, esse é o seu limite de ganho para cima. Tá? Mas e se eu mudar um pouquinho, assim, deixa eu mudar um pouquinho o meu game aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar aqui, eu tenho um ativo, eu vou comprar duas broken links. Duas broken links, eu vou comprar aqui duas broken links, qual que eu vou comprar? Eu vou comprar, sei lá, duas broken links desse de R$1 aqui. Eu vou comprar aqui duas da A30, menos 4 da A315, mais 2 da A34. Eu comprei duas broken links aqui. Certo? Eu gostaria de saber onde que eu tenho mais ganho. Bom, suponha que você fez uma venda coberta e o mercado explodiu. O mercado explodiu. O que acontece se o mercado explodir? O mercado foi para 40. O que acontece? Você recebe R$30 na venda coberta. Recebe R$30 na venda coberta. E aqui, se o mercado for para 40, esse delta estrutural aqui de quanto que é? É de 2 vezes menos 1, né? Vai dar menos 2. Se o mercado for para 40, o meu ativo vale 40 e eu pago R$2 aqui. Opa, vezes 1,5. Não, é vezes 1, né? Não, 30, 20. Ó, 30, 31,5, fecha no 33. Eu estou fechando no 34, é menos 1, tá? Então 2 dá menos 2. Então beleza. Eu tenho que pagar R$2. Então quer dizer, isso é muito melhor do que uma venda coberta. Se o mercado for para 40, eu beneficio. Eu só entrego R$2. E se o mercado, quanto que é o delta o que acontece aqui? Quanto que é o delta de transição aqui no 31? Então, no 31 dessa estrutura toda, eu tenho esse cara vale 31, esse cara vale quanto? R$1, não é? Então, eu vou receber 33. E aqui eu só vou receber 30 mais os 1,50. Você vai ver na coberta eu travo. Qual que é o delta de transição no 32, por exemplo? Então, no 32, esse cara vale 32, esse cara vale 2 vezes 2 dá 4, né? 4 vezes meio vai dar 12. Então, eu recebo 2 aqui, mais 2 aqui, eu recebo 34. Então, quando você começa a olhar assim, poxa vida, quer dizer que até a venda coberta, ela não é ensinada com uma potencial de maximização. Ele é ensinado do jeito mais fácil. É mais fácil não, vende isso daqui e acabou, né? É bem mais fácil. Então, vamos tentar entender uma coisa. Se aqui que a gente está olhando isso daqui, a gente já começou a ver assim, poxa, tem alguma coisa que não está sendo utilizada. Quando você tem um sistema que dá lucro, então vender relatório dá lucro, vender corretagem dá lucro, não existe nenhuma preocupação em melhoria. Não existe nenhuma preocupação. Pode até ter uma preocupação em melhoria, mas essa preocupação só vai ter quando começa a faltar grana. Aliás, a falta de dinheiro é uma coisa impressionante, né? Como que as pessoas se desdobram, os sistemas melhoram, cara, é incrível, é incrível. Claro, a falta de grana é um negócio terrível, vai acabando com relacionamento, amizade, com tudo, tá? Mas, muitas vezes, né, dependendo da visão que a pessoa tem que falar, olha, peraí, se a gente está olhando só a venda coberta, estamos trabalhando com um conceito só, né, de troca de oportunidade pelo risco, oportunidade pelo risco, né, mas nós estamos aproveitando o risco já existente. E se o mercado subir, eu ganho com o ativo. Então eu posso montar uma operação que eu perco com a alta até o limite. E a partir daquele limite eu começo a ganhar. Então quer dizer que, será que se isso daqui que é um exemplo, ele é um exemplo, ou existe todo um processo, um modelo operacional perdedor? É uma boa questão isso daí. Mas você pode ter certeza, como naquele Ação de Zurique, tem um negócio muito interessante, né? E quando ele fala sobre religião, fala assim, olha, Deus tem tanta coisa para fazer, né? Independente de ele existir ou não, se ele existisse, realmente tornar você um milionário não deve ser a prioridade dele. Então esquece que o universo conspira a seu favor. O universo não conspira a seu favor, os seres humanos não conspiram a seu favor nem contra. Eles fazem o seu projeto. Se eu tenho uma bolsa de valores, eu quero mais que vocês negociem.
Se eu ver no relatório, eu quero mais, vocês comprem meus relatórios. Tá certo? Se eu vendesse relatório, será que eu estaria preocupado? Eu estaria mais preocupado nos 30 mil que você perdeu porque você fez uma operação errada, que é dinheiro seu, ou estou preocupado naqueles 5 então que você vai me pagar todo mês, que eu tenho lá 50 mil pessoas me pagando 50 por mês no relatório. Então você tem que começar a olhar sobre essa ótica. Então, para você poder vencer o mercado, você tem que estar sob o domínio das ferramentas. Sob o domínio das ferramentas, você tem que dominar as ferramentas. Então quer dizer que tem alguma coisa por trás da opção que alguém escondeu de você. Tem alguma coisa por trás da opção. A opção não é só uma oportunidade. Então você pode ver que se você dividisse o estudo, a explicação do que é uma opção em 3 degraus, nós estamos só no primeiro degrau, que é a precificação. Você viu que todos os modelos falam em precificação. Todos falam sobre precificação. Existem alguns professores mais avançados que falam um pouquinho sobre cobertura, sobre o poder de cobertura, né? Mas em praticamente nenhum lugar você vai ouvir falar sobre o quê? O seu potencial de equivalência. Tá? E é isso que nós vamos ver agora. Pode deixar. Esse daqui não. Tá, segura a posição para deixar cair no chão. Opa. Vamos ver aqui. Ufa. Nesse momento não. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Aqui tá. Depois eu vou mostrar. Que legal. Fiquei com medo. Deixa eu ver aqui. Opa. Bom, então vamos continuar aqui. Então o que acontece? Então você tem 3 elementos básicos nas opções. Você tem os seus atributos básicos. Tem até um 4º atributo que está relacionado com compensação. Tá? Compensação e recombinação. Mas vamos deixar um pouquinho para frente. Então, precificação, maravilhoso. Sistema de Monte Carlo, né? Tem até prêmio Nobel, né? Até prêmio Nobel, até quem tem o prêmio Nobel vendendo cursos de precificação. Ele ganhou dinheiro vendendo cursos de Black-Scholes, sim. Então a precificação. E todas as pessoas que vêm, sabe aqueles grandes entusiastas, falam: professor, eu sou um admirador seu e eu estou estudando precificação de opções, eu estou estudando muito Black-Scholes. Falo assim, então você continua estudando e quando você chegar a alguma coisa, você me chama. Não, porque eu fiz um trabalho de TCC, foi ótimo. Todos os trabalhos de TCC que aparecem hoje sobre opção é sobre precificação e sobre modelos teóricos que, segundo eles, têm imperfeições de mercado que nunca provavelmente vão se concretizar. Tá? Então, quer dizer, a precificação ele já é conhecido. Ele já é bem conhecido. É o preço. É bem conhecido. É o preço. Então, quer dizer, determinar o preço, né? Então você pode fazer. Qual é o ideal para você fazer a precificação? Você vai lá, faz o ensaio de Monte Carlo, ensaio binomial, pega lá o ensaio do Black-Scholes e chega e vai lá e faz o seguinte: tira uma média dos 3, pega modelos estocásticos e aí você vai chegar numa precificação. Qual que é o preço justo daquela opção? E tem um jeito
que é mais fácil, que é você abrir o home broker e ver o preço. Então a precificação você não precisa estudar ele, porque ele é determinado pelo mercado. Ele é determinado pelo mercado. Então a precificação, você é o que mais tem estudos e é o que menos precisa de estudo, é só você abrir o home broker. E aí vem a seguinte pergunta, fala assim, mas e aquelas opções que não tem liquidez? Cara, que ótimo! Então você chega lá numa mesa, você vai jogar bilhar e só tem você para jogar. O que você faz? Você joga sozinho. Então você vai lá, você opera sozinho, coloca lá o seu preço e vê se sai algum negócio. É incrível, né, como que as pessoas elas conseguem criar situações, né, que elas não sabem que são insolúveis. Porque estamos numa sociedade da vitimação. Não, eu tenho meu modelo que funciona, só que não tem mercado. Muita gente fala isso. Uma coisa eu aprendi, né? Eu tenho lá, né, eu trabalhei, né, em indústria farmacêutica, né? E tinha aqueles caras que tinham lá 30 e poucos anos e estavam super bem de vida, andando nos seus Volvos, né? É uma indústria sueca, né? Tá. E tinha um pessoal que era mais... Não, tinha também desde jovem até pessoas, né, mais maduras, e tinha muita gente que só ficava falando. Não, porque esse negócio não vai dar certo, só falando coisa ruim dos outros e de todo o sistema. E eu perguntava para o meu chefe, mas... Poxa vida, né? Tem tanta gente tão jovem aqui, tem até gente madura, tem tanta gente tão bem sucedida, tem tanta gente tão mal sucedida aqui, e que, claro, provavelmente eles devem ter alguma função importante aqui dentro, senão não estariam aqui. Mas o que rola tal? Mas ele me falou um negócio, e falou, olha, não sei disso que você está querendo falar, mas eu vou dizer uma coisa. Ele falou isso, ele falou, eu trabalho há 40 anos na indústria farmacêutica, e eu já vi de tudo, já estou me aposentando, né? E olha, eu posso dizer uma coisa, todo fracassado se julga um gênio incompreendido, principalmente nessa área. Então, é isso que você vai ter, Tietchan. Cara, o que você vai ter é gente trazendo soluções para problemas que não existem. Ou criando produtos que são completamente inviáveis do ponto de vista tanto econômico, como do ponto de vista racional. Tá? Então, recentemente apareceu um cidadão que falou para mim assim, o YouTube não te cobra uma porcentagem para você depositar os vídeos e tal? Eu falei, sim. Então, que tal você colocar tudo isso no mesmo pacote? O cara entra na nossa plataforma, ficam hospedados os vídeos, ele vai ter o seu grupo de interação e tal. Eu falei, então, meu grupo de interação é Telegram e é de graça. Não, mas no começo eu posso deixar de graça para você? Então, mas depois você vai me cobrar, não é? Qual que é a vantagem de eu pagar por um negócio que eu tenho de graça? Não, mas veja, aí tentou argumentar. Eu falei, então tá bom, tá? O YouTube, ele é impessoal. Tá? Eu tenho lá, eu gero receita, ele me repassa. Meu negócio com você é pessoal, vou fazer um contrato com você. Imagina se um dia eu me disponho com você, você pega e trava o meu vídeo lá. Os meus alunos não conseguem mais acessar, trava o meu acesso ao canal. Você quer que eu entregue o trabalho da minha vida para você. Depender o que? É o seu próprio prazer. Imagina se amanhã você fala, olha, essa plataforma é de graça, a partir de amanhã eu quero 10 mil reais. Então não tem para onde recorrer. Quem é que vai ser o idiota de estar entrando numa plataforma e deixa o trabalho da vida dele dependendo do quê? De uma pessoa lá. E a maioria de vocês fazem isso. Pegam todo o seu patrimônio e deixam nas mãos da decisão de uma pessoa. Dá uma procuração com todos os poderes para alguém. Pega lá, deixa uma pessoa te dar, né, opinião sobre, olha, você devia fazer isso. E você segue aquilo lá. Vocês estão achando que é brincadeira? A maioria das pessoas faz isso com seus investimentos. Eles gostam de deixar toda a responsabilidade para os outros, porque aí é bom. Porque se já vai dar errado. Na sua mão pode dar errado, na mão dos outros pode dar errado. Mas na mão dos outros dar errado é mais socialmente aceitável. Não, porque o cara me enganou, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, não sejam vítimas assim. Tá? Não sejam os gênios incompreendidos, tá? É melhor um cara lá que faz um negócio assim, braçal, duro, né? E que tenha lá conquistado base minimamente as suas coisas, do que ficar falando, eu tinha grandes projetos que não deram certo, tá? Então nós temos que o quê? Esquece esse negócio de precificação, vai lá no home broker e vê. É o melhor jeito. Mas não tem book. Então ou você vai caçar o market maker ou você não vai fazer negócio, tá? Agora, o segundo item é a cobertura. A cobertura, já tem gente que engatinhando com isso. Então, como é que os caras falam sobre a estrutura da cobertura? Por exemplo, você fala assim, poxa vida, eu fiz uma operação e me sobrou, fiz uma trave no tal dinheiro e deu errado. Eu comprei aqui, por exemplo, a
B32, vendi A32, tá certo? E o ativo está 29. Ou seja, você fez uma trave horizontal de linha e não deu muito certo. Aí você fala assim, bom, paciência, vai lá e... sei lá, zero, ué. Perdeu, faz parte. Só que tem algum jeito de minorar esse sofrimento? Tem. Você pode, por exemplo, já que você fez uma trave horizontal de linha, o que você fez aqui? Você vendeu, o que você fez aqui? Você comprou uma longa e vendeu uma curta. Só que nesse você comprar uma longa e vender uma curta, tem o seguinte aqui, tem um lance que é legal aqui. Se você comprou uma longa e vendeu a curta e virou pó, o que aconteceu? Esse cara virou pó, sobrou esse, não é? Então tá bom, então já que eu tenho essa B32, será que eu não posso fazer assim? Quanto está valendo a B32? Ah, tá 20 centavinhos. Pô, tá 20 centavinhos, você vai vender por 20 centavos? Não, faz o seguinte, você compra uma da A28, vende duas da A30, o que eu tenho aqui? Esse cara eu já tenho, não é? Eu transformo numa borboleta. Então, isso aproveitar o conceito de cobertura dele. Mas olha, isso aqui estava 25 centavinhos. Se a borboleta vier aqui para 29,5, eu posso levar 1,50 para casa. Quer dizer, eu transformei uma conta, uma conta de, sei lá, se eu paguei isso aqui 40 centavos, quer dizer, eu estaria perdendo 20. Mas eu posso transformar num lucro. Mas eu não estou aproveitando a cotação dele. Eu não estou aproveitando o quê? O preço dele. Eu estou aproveitando a cobertura. Então, de 20 centavos poder ir para 1 e pouquinho é uma maravilha. Então veja que o potencial da cobertura ele é muito maior. O potencial da cobertura é um potencial monstruoso perto do preço. E o que nós aprendemos? Preço só. Tá? Olha, quando eu lembro do meu histórico, como é que é, da minha saga, tá? Quando eu olho da minha saga como estudante da língua inglesa, eu sempre lembro da minha saga aqui. Eu sempre fiquei no degrau zero. Então, como é que começou? Bom, na quinta série não tinha inglês, tinha francês. Na sexta também, até aprendi um pouquinho de francês. A professora era muito boa. Quando chegou na sétima série, eu nem lembro do nome da professora de inglês. Mas aconteceu o seguinte, a professora veio, começou a dar aula de verbo to be, aprendemos verbo to be, negativa, interrogativa, negativa, tá bom. E aí o que aconteceu depois de 2 meses aprendendo isso? Depois nós fomos 3 meses aprendendo isso, tinha gente que tinha ficado de recuperação, a professora, primeiro semestre fizemos isso. Quando chegou no segundo semestre, tivemos uma notícia, a nossa professora estava para ter filho, e veio uma outra professora para dar aula. Vamos fazer uma revisão sobre o verbo to be. Pronto, mais 2 vezes lendo o verbo to be, depois, aí tinha umas formações de frase, bem michuruca mesmo, né? Frase de 4 palavras, né? Enfim, terminamos o final da 7ª série só aprendendo o verbo to be. Chega na 8ª série, aí tinha gente que tinha que fazer o vestibulinho, naquela época tinha vestibulinho, agora você pagar é capaz de te adiantar até 1 ano, né? Se você pagar a matrícula do filho, já te adianta, não, já pode começar a entrar no primeiro colegial aqui. Bom, aí o que aconteceu? Novamente lá, vamos fazer uma revisão do verbo to be. Resultado, ficamos até maio aprendendo o verbo to be, isso eu lembro bem. E aí o que aconteceu? Essa professora, não sei, ficou doente, veio um outro professor, e aí já era final de férias, já estava chegando perto das férias. Aí o que fizeram? O professor, para não prejudicar, ensinou o professor para não prejudicar ninguém, pegou e fez o seguinte, pegou e fez uma prova só sobre a colocação do verbo to be e da interrogativa e da afirmativa. Pronto. Aí no segundo semestre ele até deu uma força, ensinou o que era um negócio fantástico. Presente contínuo. Meu Deus, quer dizer, sair até a 8ª série, tá? Não sair da precificação. Não sair do verbo to be do presente contínuo. Quando eu cheguei no colegial, meu Deus, aí tinha lá gerúndio, tinha aqueles tempos verbais mais complexos, né? E o professor já começava assim a aula lendo um texto, ele tinha que traduzir o texto. E com aquele vocabulário porcaria que eu tinha, cara, não, aí já tentei de tudo, no final não deu certo, eu desisti, né? Mas isso não é a culpa, o que acontece? A culpa não é do sistema.
Tá? Mas é que assim ocorreu a minha vida com a língua inglesa. É como eu tinha mais facilidade com as línguas orientais, tá? Quando precisar eu aprendo as línguas orientais, eu me viro aí. Até teve um tempo que eu estava super bem em russo, precisava aprender para fazer uns negócios, eu aprendi, cara. Uns 4 meses eu aprendi. Só que aí depois eu esqueço tudo. Eu esqueci tudo. Até teve um período que eu estava aprendendo tailandês, que eu tinha que fazer um trabalho lá com o pessoal lá da Tailândia. 4 meses eu aprendi, mas depois de um ano eu já tinha esquecido quase tudo já. Mas pelo menos eu resolvo meus problemas. Agora, tem que ir para o segundo degrau. Não dá para se especializar em verbo to be. Não dá para se especializar nisso. Agora aqui já melhorou bastante, né? Porque aí você pode pensar numa fly, por exemplo. Você tem uma, você não tem uma A34, você tem uma L34. Dá para pensar numa fly, né? Você tem uma da 34, uma B34. Você pode pensar em fazer isso e se der sorte de ficar perto de 30, você ganha uma boa grana aqui, ou ganha com a rolagem, e aproveita essa B32 por mais alguns meses. Então veja, a cobertura é importante. Tá certo? A cobertura é importante. E agora vamos falar um pouquinho sobre equivalência. Então aqui que nós partimos? Partimos de um conceito bem primitivo, um conceito aqui intermediário de cobertura. Tá? Embora, né, a cobertura, muitos professores falem, eles dão ênfase à cobertura, principalmente quando já deu errado a operação. Ah, sobrou um pozinho lá, vamos fazer isso daí. Tá? Agora vamos falar sobre equivalência. Né? Então, a equivalência ele é algo que talvez vá além, né, da cobertura. Então tem que ser melhor os conceitos, tem que melhorar o quê? A sua operacionalidade, tem que melhorar o quê? O seu resultado. Então vamos pegar um exemplo de equivalência. Tá? Então vamos lá, eu tenho um ativo aqui, a 30. Tá? E suponha que você fale o seguinte, você fala alguma coisa do tipo, olha, é o seguinte, eu aceito limitar o meu ganho a R$2. Eu aceito limitar o meu ganho a R$2. Então, ótimo. Então, você aceitar limitar o seu ganho a R$2, eu acho legal isso daí. Né? Mas eu quero aproveitar o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo mão de alguma coisa. Eu preciso ser remunerado por isso. Né? Eu preciso ser remunerado por isso. Então, eu posso fazer Então, é aí que começa, né, a parte boa da teoria modular. Tá? Então, a teoria modular, nós estamos falando o quê? De uma estrutura em que você tem uma perda limitada, né, e você está trocando o quê? Risco por oportunidade. A teoria modular fala sobre os módulos. Então, nós estamos olhando os módulos. Então, quando eu estou olhando esses módulos, vamos pensar assim, e agora, se eu quiser trabalhar a equivalência desses módulos? Tá? Só deixar claro uma coisa sobre o conceito de módulo. Tá? O único módulo que é módulo de verdade mesmo, no meu entendimento, é o módulo da teoria modular, tá? Da teoria modular. Porque o módulo da teoria da binarização não é módulo aquilo lá. Ele é uma estrutura. Porque ela está aberta, ela não está fechada. Então não pode ser um módulo isso daí. Mas a gente aceita que... O que é um módulo então? Então o módulo, na minha opinião, o certo mesmo é isso daqui. É aquilo que é fechado. Isso é um módulo. Aquilo que é aberto, ele é uma estrutura. Tá? E é uma estrutura aberta que tem risco. Então o módulo da teoria da binarização, o módulo de Quatermain, que são dois boosters contrapostos, com call e put mais longa, eles são módulos que a gente respeita o nome que der, mas eles não são módulos no conceito de módulo fechado. Eles são módulos abertos, então exige manejo. Esse não exige tanto manejo, se montou, acabou. Tá? Ele é mais firme, ele é mais perfeitinho, né? Tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre equivalência. Então vamos lá, eu quero abrir mão de alguma coisa. Então vamos supor que eu quero uma equivalência, né, de perda, né, no 32. Ou seja, olha, a partir do 32 eu abro mão desse ganho. Eu acho que isso daí é um negócio fantástico. Um negócio fantástico. Quer dizer que acima dos 32 eu quero receber só os 32. Né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou montar operações que percam acima do 32. Eu posso pensar no seguinte, falo, olha, eu vou fazer isso daqui, olha. Vamos supor que eu vá forçar a barra aqui, eu vou comprar aqui, deixa eu ver, 32, então eu vou comprar, deixa eu ver, no 32, se ele chegar no 35, eu posso perder 3. Então eu vou fazer assim, eu vou comprar 3 da A30, menos 6
da A32 mais 3 da A35. Tá certo? Eu quero uma equivalência 32, né? A equivalência a 32 quando o ativo tiver 35, por exemplo. Quer dizer, eu tenho uma equivalência, quer dizer, eu quero receber 32 quando o ativo tiver 35. Quer dizer, eu estou abrindo mão de 3 pilas aqui. Mas o ativo está 30. Então eu peguei e fiz isso daqui, olha. Vamos supor que eu tenho que pagar por isso. Tem que pagar 20, não interessa. Eu paguei alguma coisa, mas estou respeitando o meu risco aqui. Tá? Então vamos lá. Então eu tenho o ativo mais isso daqui. Tá? E agora, tá certo? Que vem os absurdos. Tá? Vamos supor que aconteça o seguinte. Eu estou comprado no ativo, eu estou na dúvida, se eu seguro ele eu faço alguma coisa. Eu resolvi fazer alguma coisa. Tá? Então vamos ver quanto que é o delta estrutural, delta de transição no 31. Ou seja, no 31, quanto que o ativo valorizou? R$1 só. Se eu não tivesse feito nada, eu ganharia R$1. Certo? E eu provavelmente não faria uma venda coberta, porque se eu sou um holder de verdade, eu não vou fazer venda coberta. Porque se eu sou um holder, vamos dizer assim, um holder clássico, eu falo, não, a venda coberta é ruim, porque se o mercado sobe, eu perco toda a oportunidade, né? O problema é achar o papel que você vai perder a oportunidade, né? Porque a maioria quando você compra e vende a call, ele começa a derreter, né? Começa a derreter. Mas vamos lá, com 31, quanto que eu vou receber? Receber 31 mais 3, né? Então eu vou receber 34. O delta de transição no 32. Esse cara vale 32, esse vai valer 2. Então eu vou receber 38. E o delta de transição no 33. Bom, 33 já piora, né? Porque no 33 o que acontece? Aqui eu vou receber 33, aqui eu vou receber 3, vai dar 36. Tá? E o delta de transição no 35, eu vou receber 32. Então ele cumpriu o seu dever. Quando chegar no 35, eu tenho que uma equivalência do 32 no 35. Então chegando no 35, eu vou receber 32. Eu cumpri o meu dever. Mas olha só, qual que é, se o ativo está 30, vamos ver, se você aposta na alta, existe muito mais chance de ele estar o quê? No 31, 31,5. Então você maximiza o seu ganho numa faixa de preço. Ao invés de você pegar e torcer para chegar lá no 35, né, ou você abre mão se ele subir, né, quer dizer, você abre mão. Se chegar no 35, você só vai receber 32. Mas não tem problema. Se parar aqui no meio, a história é outra. Então, esse é o conceito de equivalência. Você não é obrigado a fazer tudo numa só. Você pode, por exemplo, fazer, olha, eu quero fazer uma estrutura com um delta estrutural de 1, outro com um delta estrutural de 3, desde que na hora que subir você não perca mais do que... Quer dizer, aqui, a broker não perde dinheiro aqui, né? No 35 vai perder dinheiro. Mas se ele ficar parado aqui no meio, você ganha. Então, como geralmente os nossos papéis não sobem nem caem muito, então essa estrutura ela tem um potencial de ganho muito maior, explorando o conceito de equivalência. Poderia ser, você vê que está subindo. Você monta e você esquece. deixa. Tá? Se você quiser manejar no meio, você pode fazer. Pode acontecer o seguinte, vamos supor, você montou isso daqui, né? Você sabe que se subir muito, você tem uma equivalência no 35. Aí você viu que, olha, eu estou achando que esse negócio pode subir mais. Mas eu tenho estruturas aqui que eu já estou ganhando 60, 70 centavos, você pode desmontar. Você pode desmontar e fazer, mas aí é uma derivação da sua operação. Eu quero dizer o seguinte, vamos supor que você vai lá, monta e vai chegar até perto do vencimento. Então, essa estrutura é melhor ou você ficar com o ativo no 30 e esperar ele subir? Né? Aqui, quer dizer, se subir R$2, eu levo 38. Qual que é a chance de subir R$2? Qual que é a chance de subir R$8 aqui? Né? Então, é você trocar o quê? Então, por isso que compreender, né, o delta estrutural da equivalência, ele vai melhorar bastante o seu posicionamento em relação à ação, em relação às suas operações. Tá? Se tiver put vendida, vale a mesma coisa. Put vendida vale a mesma coisa. Na verdade, o que você fez aí, você fez uma borboleta, uma broken wing. Uma broken wing? Com delta menos 1. Uhum. Delta menos 1. E
Só que o ativo, ele não faz. Não, ele está embutido. Está embutido. Tá. O que acontece é assim, quando nós vamos falar de uma operação, quando você fala do universo, né? Então vamos lá. Aqui nós estamos tendo o ativo. Não, existem dois tipos de operações que a gente tem que deixar bem claro. Uma é aquela operação que você vai lá e vai tomar o risco. Eu vou apostar na alta, vou apostar na baixa, vou apostar no que vai. Tem uma operação em que você gerou a operação, você quer essa operação. Existe um outro tipo de operação que é o seguinte, em que você tem uma operação de comparação, tem uma operação base. Então, olha só, quando a gente está falando de precificação, cobertura, essas coisas aí, tá? Nós temos que ver, né, em relação a uma operação base. Quando que eu vou fazer, por exemplo, uma operação de cobertura? Então, a minha comparação aqui é o seguinte, eu vendo a minha B32 ganhando 20, recebendo 20 centavinhos, ou monto essa borboleta, esse booster, e usar ele como cobertura. Então, a minha comparação, mas, poxa, se esse negócio cair um monte, você perde tudo. É verdade. Mas se você não fizer nada, ficar só com a B32, você também vai perder tudo. Então, é melhor eu transportar o meu risco para essa faixa do que ficar torcendo para passar dos 32. Tá certo? Então, quer dizer, é comparativo. Tá? Aqui é a mesma comparação. Então, a comparação é o seguinte, eu sou holder. Eu quero fazer uma comparação entre eu ser um holder a 30 e tentar lucrar com a valorização dele, ou já que eu vou ser holder, então eu compro ele a 30 e ao invés de eu ficar sentado em cima, eu monto 3 broken wings para ganhar numa faixa operacional. Tá? Então, essa é a comparação entre comprar a C ou montar uma equivalência, né, nessa faixa aqui. Tá? Mas é comparativo, é uma coisa comparativa. Tá? Agora, se acontecer, por exemplo, se eu montar uma estrutura dessa e ela vier para 30,5 ou 31,50, você ganharia aqui 50 centavos ou R$1, é que você ganharia 3,4. Essa potencialização que a gente está discutindo. Não é tipo, em relação à operação de ser holder ou não. O cara que já é holder, essa operação ela faz muito sentido. Se o cara já é holder, né? Operação. Vamos só dar uma olhada o que acontece se o delta de transição no 40. Aí volta a ser vantajoso ser holder, porque no 40 o que acontece? Agora, se você comparar com a venda coberta, é uma piada, porque na venda coberta você travou no 30 lá. Se ele chegar no 40, esses caras valem 40. E esses caras valem quanto? Menos 3. Tá, pessoal? Então você vai receber 37, ou seja, uma broken wing está com o seu risco ajustado, ela tira muito pouco de você numa grande alta. Então, por exemplo, aquele caso da CSN, por exemplo. A CSN era mais difícil fazer broken wings. Mas quem fez, né? Claro, agora passou é fácil de dizer. Mas, por exemplo, se é um ativo que pode subir muito, uma broken wings é melhor do que uma venda coberta. Porque se o ativo disparar, que nem aconteceu na Via, que nem aconteceu, por exemplo, na CSN, você perdeu na broken wing, você ganhou na alta. Então, o grande problema, o que acontece? Por que muitos holders criticam a venda coberta? Porque eles estão certos, a venda coberta trava o seu ganho. Tá? Mas acontece que você está falando de um caso do primeiro degrau, do degrau zero, da precificação. Não está falando de cobertura, não está falando de equivalência. Né? Inclusive, você, de cobertura, você pode até pensar no seguinte, você fala assim, olha, eu quero vender eu quero fazer uma venda coberta. Eu quero vender uma call do 30, por exemplo. Uma call do 30. Olha, eu não venderia uma call do 30, se eu fosse fazer. Eu venderia 2 calls do 30 e compraria 2 calls do 31 do mês seguinte. Porque se o mercado disparar, eu estou travado. E se o mercado cair, eu ganho 2 calls do 31 para o mês seguinte. A minha possibilidade de ganho, quer dizer, estudar, né, trabalhar essa questão da equivalência, ela é muito vantajosa assim em termos de resultado. Em termos de resultado, ela é muito vantajoso. Trabalhar esse conceito de equivalência. Né? Mas a maioria vai trocar o quê? O próprio mercado só fala em precificação. Tudo é precificação. Tá? Não tem, né? Então, quando você opera nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles falam assim, aqui tudo é vol. Tudo é vol. Então, ele tem lá um padrão de vol, né, que você tem que seguir, acima daquilo, vende, abaixo daquilo ele compra. Tá? Então, veja aqui, como eu falo, né,
O universo não está preocupado que você aprenda. Ele está preocupado em vender curso. Né? Tudo está preocupado em vender curso. Não está preocupado se você aprendeu a diferença. Tanto que todos falam por aqui, olha. Isso não vai mudar. Quem tem que mudar isso daqui, né, é quem vai estudar, né? Como naquele pensamento lá que fala assim, né? Não existe nenhum mistério exceto a mente do buscador. O mistério está em quem busca. Tá? O mistério não está no universo. Tá? O mistério está em quem busca. Então é onde você quer chegar é que vai fazer você ter, né, o sucesso ou o fracasso naquela empreitada. Se você depender somente do que as pessoas estão te falando, depender somente do que está nos livros, então vamos lá. É uma coisa interessante, né? Que você chega para vamos dizer, uma lá e fala assim, olha, tem isso daqui, aconteceu isso daqui. O que você acha? Eu falo, olha, eu não vou achar nada porque eu não vi isso daí. Mas se eu quiser saber, eu vou lá verificar. Na cultura ocidental é bem diferente. Qualquer coisa que você fala, qual que é a fonte? Parece que a fonte pode validar qualquer porcaria. Você veja o perigo. E outra coisa também. Quando você acredita que todo conhecimento tem que vir de um conhecimento pré-existente, você pode ter certeza de uma coisa: aquela sociedade nunca vai evoluir. Porque não dá lugar ao novo. O novo só ocorre o quê? Com a mudança das nossas percepções, com a mudança da nossa abordagem. Enquanto você estiver abordando sempre a mesma coisa, discutindo a precificação, discutindo qual que é o preço ideal para entrar numa borboleta, você vai continuar sempre o quê? No degrau zero lá da precificação. Olha, eu acredito que daqui a uns 5 anos vai ter gente falando mais de cobertura. E daqui a uns 10, 15 anos um pouquinho de equivalência. E talvez daqui a uns 20, 25 anos falando sobre o quê? Sobre compensação, sobre o poder de compensação que as opções têm, tá? E também o poder de transformação em relação às estruturas, transformando o quê? Quando você tem uma estrutura, uma coisa super simples, né? Você está fazendo um booster reverso, o mercado começa a subir. Se você vender um pouquinho de call e zerar um pouquinho de put, o seu booster reverso já melhora muito o payoff dele. Então são pequenas mudanças. Então isso aí seria o conceito de compensação, que ainda a gente não está trabalhando, mas já estamos trabalhando nas estruturas híbridas. As estruturas híbridas vão no sentido de melhorar a performance usando a compensação de risco. Se eu estou comprando 100 kg de uma opção e vendendo 100 kg de call e vendendo 200 de call num booster, por que eu não compro 100 de um, vendo 170 do outro e vendo 30 kg de put? De repente esse resultado é muito melhor, que aí seria o conceito de compensação. Então por enquanto a gente vai parar aqui na equivalência, mas tem muita coisa a ser feita ainda. Certo? Bom, então vamos lá, né? Toma lá o café, daqui a pouco a gente volta. Senhor, posso fazer uma pergunta? Não vai levar na falha, Bruno. Não, é que é muito básica, mas eu preferi fazer fora da aula. No caso dessa broker wins aí que o senhor colocou, o que eu preciso ter de cobertura em termos de ativo? Nada. Você só precisa. Não, você não vai, porque antes de vencer você vai zerar ele. Porque se ele chegar no 32, essa estrutura já vai valer uns 70, 80 centavos. Você já vai sair dele. Agora, se o negócio. Então isso não vai para exercício. Não, você zera antes. Então, de onde vai sair, no cálculo que o senhor fez do delta de transição, da onde que está saindo 30 se eu não preciso ter o ativo? Não, você precisa ter o. Pera um pouco. Isso aqui é uma comparação entre eu comprar o ativo e ser holder contra ser holder e montar essa estrutura. Então você tem o ativo. Então tem o ativo. Tem o ativo. Então, apenas para efeito de comparação, né? Isso, quer dizer, vamos dizer, o cara que ele é holder, ele vai ser holder fixo ou vai ser um holder que não, eu não vou ser fixo, eu vou trabalhar a minha posição. Então, trabalhar você pode levar 20% no mês e o holder ficar no 0 a 0. Eu entendi. É mais ou menos isso. Eu entendi. E no caso também de eu ter o ativo para eu montar, isso serviria também para cobrir a margem, né? Poderia ser para cobrir a margem, mas o ativo, pera um pouco. Você não vai montar isso se você não tiver o ativo. A comparação eu já decidi comprar o ativo. Tá? Entre eu não fazer nada ou fazer isso, é melhor fazer isso. É isso que é a proposta. Tá? Você não é obrigado a comprar o ativo.
Agora, se você quiser, não, eu quero só montar isso e apostar, você pode. Você perde R$1 se subir, pode ganhar até 2 se ficar aqui. Mas a gente está trabalhando com o conceito de equivalência. Entre eu comprar o ativo ou comprar o ativo e montar a estrutura, é melhor montar a estrutura. É isso. Agora entendi. Muito obrigado. Tá, é a questão, né? É uma volta de esteroides. É.